novamente juntos para a leitura e estudo do livro Transição Planetária, escrito por Divaldo Franco, sob inspiração de Manuel Filomeno de Miranda. Aprendizagem constante. Mergulhada na psicosfera densa das aflições humanas, a região em que operávamos permanecia terrificante. Embora o dia estuasse de luz e o céu azul turquesa, sem nuvens, estivesse deslumbrante em razão da claridade do sol, a presença da tragédia colossal estava dominadora na paisagem de destroços. Parecia uma área de guerra que sofrera pesada artilharia, acompanhada pela destruição da força aérea. Na praia imensa, antes paradisíaca, as árvores despedaçadas balançavam sobre as ondas tranquilas, ao tempo que se acumulavam nas areias e na vastíssima região atingida pela destruição da fúria do tsunami. As pessoas revolviam os montes de entulho, tentando encontrar os cadáveres dos desaparecidos, agindo como dementados sem rumo. Numa das barracas de emergência hospitalar, a movimentação de espíritos encarnados e desencarnados era muito grande. Encontrava-me em observação quando veio até o nosso mentor uma senhora desencarnada, com traços do norte da Europa, remanescente de sua última jornada terrestre, pedindo ajuda. Sintetizou a rogativa, informando que o neto, jovem de 25 anos, visitava a região com frequência, acompanhado de amigos do seu país para desfrutarem das regalias do prazer que ali eram concedidas em larga escala aos seus visitantes. Portador de caráter vil, usuário de drogas químicas, atraía as jovens inexperientes e sonhadoras do local, pelo porte atlético, pela habilidade no surf, em que se destacava no meio de todos. Em razão desses requisitos, tornara-se um conquistador insensível que se comprazia em corromper as vítimas, empurrando-as para a drogadização e ao comércio carnal. Financiava a viagem de algumas interessadas em aventuras e comercializava com organizações mafiosas que as transformavam em escravas do sexo no seu e nos outros países por onde circulava. Logo, porém, as moças ludibriavam, chegavam às cidades nórdicas da Europa, tomando-lhes o passaporte, explicavam-lhes que teriam que pagar o empréstimo das passagens e de tudo quanto a partir dali lhes fosse oferecido. O tipo exótico das moças, quase adolescentes, em relação aos padrões europeus, na maioria fascinava a clientela viciada, e quando se davam conta, era demasiado tarde para qualquer providência salvadora. Já se lhes tornara habitual a conduta infame em que se comprazia, mas era o seu neto, o infeliz, por quem rogava socorro. A avózinha, pois, era o espírito que pedia ajuda, tentara inspirá-lo à mudança de comportamento, mantivera reiterados encontros na esfera dos sonhos, não logrando qualquer resultado saudável. Comovendo-se, silenciou ante o benfeitor atento e completou: Estou informada por espíritos generosos no labor de que o nobre amigo vem realizando com sua equipe e, embora se trate de um caso especial, suplico a ajuda possível. Ele encontrava-se no hotel tal, não disse aqui qual, à hora do sismo, e foi arrebatado pela onda gigante que o carregou com o edifício em desmoronamento. Ficara quase soterrado no entulho. E só agora, vários dias após, foi encontrado ainda com vida e conduzido à emergência naquele improvisado hospital erguido por estrangeiros. Dr. Charles convocou-nos, a nós, a mim, ao Oscar, para que o acompanhássemos, enquanto os demais prosseguiriam no afã estabelecido. Quando chegamos ao centro cirúrgico, observamos os muitos atendidos em estado grave. Colocado no aparelho para os estudos computadorizados, os médicos concluíram pela delicadeza de seu quadro. Encontrava-se em coma, com uma vasta área cerebral comprometida pelos traumas cranianos sofridos, pelos golpes do desmoronamento da construção e pelo choque com o paredão de água. Dr. Charles observou e explicou à anciã. Nosso jovem encontra-se muito gravemente afetado, sem a menor possibilidade de recuperação. Os largos dias em que esteve sem assistência de qualquer natureza comprometeram-lhe outros órgãos e a bomba cardíaca destrambelhou-se sob o esforço exaustivo.
tendo ocorrido nesse período 2 paradas que mais comprometeram o cérebro em razão da anóxia, ou seja, a falta de oxigênio no cérebro, consequência disso tudo. O mais grave, acentuou, é a sua condição espiritual. Vimos o espírito ainda preso ao corpo, debatendo-se nas mãos fortes de 2 adversários cruéis, que os ciliciavam com vergastadas e, ao mesmo tempo, em que o ódio que exteriorizavam era absorvido pelo organismo da vítima, especialmente por intermédio do chakra cerebral, solar e cardíaco, afetando-lhe o debilitado coração. Um deles, cujo semblante era uma carraça demoníaca, ameaçava: morrerás, infame. Nós te queremos aqui, o quanto antes, para punir-te pelo mal que fizeste às nossas filhas. Como pode destruí-las no comércio da carne, utilizando-te da sua ignorância, para que fruas prazeres insaciáveis na tua doença moral? Nunca te perdoaremos por invadires nossos lares e desgraçares aquelas a quem amamos. Se houver justiça divina, nós seremos os seus intermediários e a aplicaremos conforme o fazes com as tuas vítimas. Estrondosas gargalhadas de loucura faziam-se acompanhar a cada acusação. O outro estertorava à medida que também o acusava. Estrangeiro maldito, abutre infeliz que degrada todos aqueles que passam pelo teu caminho de misérias. Porque somos pobres, pensas cinicamente que podes corromper as nossas meninas, levando-as para a escravidão nas tuas terras? Pagarás os crimes como nunca poderias imaginar, porque dispomos de outro poder que não tens, miserável. E contínuas exprobações eram enunciadas entre dentes rilhados, mãos agitadas em atitude agressiva. Outros também apresentavam queixas acusatórias, cercando o desditoso com suas faces transtornadas, o que lhes produzia infinito pavor, levando-o a debater-se em pranto e contínuos desfalecimentos. Surpreso, olhei o mentor, que me explicou: nossos irmãos estão tentando matá-lo, isto é, procuram impedir que se assenhorie do corpo, intoxicando com as suas vibrações de ódio o órgão cardíaco até o mesmo cessar de pulsar. No seu estado atual de fraqueza, não suportará por mais tempo a ingestão de fluidos venenosos eliminados pelos adversários e que vem absorvendo, piorando o estado ao somar-se aos demais fatores de desequilíbrio. Depois de ligeira reflexão silenciosa, acentuou: ele necessita, porém, de sobreviver. Não deu mais explicações, exceto informando: sem que recupere a lucidez, terá uma longa existência vegetativa de reparação. Então, faremos aqui um intervalo, meus amigos, para a gente meditar sobre tudo o que aconteceu. O rapaz levou muita dor a muitas pessoas. Então, com isso, ele desenvolveu um grupo de inimigos sem tamanho. Então, assim que ele ficou frágil com a situação física, ele passou a ser abordado por todos esses cobradores, que não são mais do que cobradores do mal que ele praticou. Já o espírito protetor quer que ele viva para que ele possa se recuperar e resolver essas situações para ter uma nova chance. Vamos ver como tudo isso vai se desenrolar. Vamos ler de novo o parágrafo anterior. Sem que ele, a vítima do tsunami, recupere a lucidez, sem que o rapaz se recupere, ele terá uma longa existência vegetativa de recuperação. Porque com tanta falta de oxigênio no cérebro, ele não vai ser mais aquele rapaz que ele era. Ato contínuo, acercou-se dos litigantes, condensando o perispírito até permitir-se ser percebido pelos algozes, e pôs-se serenamente a dialogar com eles. Reconheço, afirmou com tonalidade bondosa na voz, a justeza das vossas argumentações em referência ao paciente. No entanto, a aplicação da justiça compete a Deus. Não conhece em profundidade cada um de nós. Jamais saberemos como corrigir alguém quando dominados pelo ódio e desejosos de vingança. Nosso jovem é leviano, vem cometendo crimes hediondos, sem dúvida.
Arrebatá-lo pela morte não será igualmente um crime perverso e sem justificativa, porque o mal de maneira alguma se insere no contexto da vida? Considerando-se, portanto, a circunstância, a vossa disposição de discipliná-lo, de retê-lo no além-túmulo, a fim de apressares a sua punição, violenta às leis soberanas, porque ninguém tem o direito de tomar nas mãos a clava da justiça. Furibundos, ambos reagiram, enquanto outros, agitados, entregavam-se à gritaria, tentando gerar perturbação. Não necessitamos de juiz estrangeiro, revidou um deles. Conhecemos as nossas leis e por elas, pelo Alcorão, assim como pela Sharia, saberemos conduzir-nos, aplicando as chibatadas correspondentes ao crime. E são vários os crimes de que desonra, degradação de vidas por ele cometidos, portanto, na terra, punidos com a pena de morte, o que estendemos até aqui. Agradecemos a interferência dos cristãos em nossas decisões, permitindo-nos continuar com nossos propósitos, porquanto estamos dentro da lei. Isso poderia até parecer correto, aviltou o benfeitor resoluto. Não obstante, o Corão também fala em misericórdia, e que somente Alá, o justo, benevolente e sábio, podendo perdoar os mais perversos infratores. Maomé reconhece a grandeza de Jesus e da sua doutrina, portanto, a verdade tem caráter universal. E no nosso Intela não importa que a interferência seja por intermédio de muçulmanos ou cristãos, mas que esteja baseada nos sentimentos de misericórdia e de amor, ambos de caráter divino, portanto, inderrogáveis. Não nos interessa a sua colaboração, mas sim a concretização dos nossos objetivos, que são inamovíveis. Compreendemos perfeitamente a vossa dor, assim como a de tantos outros. Ei-la campeando em toda parte nesses tormentosos dias que enfrentamos. Somente a sabedoria divina conhece as razões para tudo, quando vem sucedendo desde o momento do infausto acontecimento sísmico. Comove-nos o sentimento de solidariedade dos países de diferentes partes do mundo, aqui presentes, contribuindo em favor das vítimas da ocorrência terrível. Nenhuma preocupação com a crença, a moral, a conduta dos que se encontram em aflição. Há em todos o saudável desejo de ajudar, de demonstrar amor e respeito pelo sofrimento próximo. A mesma atitude solidária estabelece além das formas físicas sob a égide do amor. Desde que estáis insensíveis à compaixão, apelemos para a misericórdia de que todos necessitamos diante de Deus. Por acaso, considerai-vos isentos de erros? Atravessastes a caminhada terrestre sem haver descontraído dívidas ou gravames ante as situações penosas dos outros? Meus amigos, foi o que Jesus disse, né? Quem não tiver culpa, que atire a primeira pedra. Todos temos. Continuando, desse modo, fazei com o perturbador da vossa paz, conforme gostarias que fizessem em relação a vós outros, caso estivesseis em seu lugar. A palavra era repassada de imensa compaixão e ternura, envolvendo as dúlcidas vibrações de harmonia. Os agressores, que ficaram algo aturdidos momentaneamente, logo retomando ao ataque. Ofereci-vos a bênção da caridade para com o criminoso e reagis, voltou a afirmar o mentor. Agora vejo-me na contingência de apelar para outros recursos de que podemos dispor em situações como esta. Silenciando, pôs-se a orar em profunda concentração, no que os acompanhamos com bom grado. Suavemente a claridade os envolveu, e Ana, que continuava com o archote na mão direita, erguida, depô-lo no solo, e, cercando-se de ambos dentro da luz superior, abraçou-os com bondade, enquanto o médico desligava o espírito submetido à pressão dos adversários. Subitamente os dois adversários foram dominados por estranho torpor e, amparados pela enfermeira espiritual, foram colocados no solo, a fim de serem transferidos por generosos auxiliares convocados mentalmente pelo Dr. Charles, que então aplicou energias saudáveis no enfermo, em estado comatoso. Vimos o encaixar do espírito no corpo, e logo depois um estertor sacudiu-o todo, transformando-se em uma convulsão. Ele sobreviverá, informou o médico sábio. Receberá os recursos hábeis. Em breve poderá ser transferido para o lar, que experimentará a longa trajetória de recuperação. A nobre senhora
desencarnada, muito comovida, agradeceu ao esculápio espiritual e abraçou o neto querido. Quando retornávamos para os labores sob a nossa responsabilidade, e porque me parecesse oportuno, pedi licença e interroguei-o. Pelo que depreendo, os adversários espirituais tramavam-lhe a desencarnação, não é verdade? Sempre bondoso e atento, o orientador respondeu-me: podemos chamar essa agressão como uma tentativa de homicídio espiritual. Isso ocorre com frequência? Interroguei surpreso. Sim, esclareceu, com mais frequência do que se imagina. Nunca devemos esquecer-nos de que este é um campo das causas, o mundo espiritual onde se originam as ações e efeitos que se materializam na Terra. Fonte de sublimes aspirações, também origina reações devastadoras, quando os seus autores se encontram nas faixas primárias da evolução. Em colônias de dor e de sombra, mentes perversas elaboram programações desditosas que inspiram os ambulantes carnais, insensibilizando-os e auxiliando-os nas suas desvairadas aplicações. Em parceria psíquica, hipnotizam aqueles com os quais conviveram na esfera espiritual. Esses desalmados perseguidores do bem e utilizam-nos com a frieza que nos choca, procedente desse modo das suas construções mentais devastadoras. Detido o espírito encarnado nas malhas vibratórias dos seus desafetos, em razão dos comprometimentos morais para com eles, torna-se sujeito à sua injunção infame, experimentando dores acerbas que podem provocar no corpo desgastes orgânicos. A mente é portadora das energias que se movimentam através da aparelhagem carnal e, quando são deletérias, produzem efeitos compatíveis. Da mesma forma que uma emoção forte, em estado de vigília, danifica o organismo e provoca distúrbios muito graves na maquinária fisiológica, aquelas que têm lugar durante o parcial desprendimento pelo sono, pelo coma ou situações equivalentes. Repercutem nas células, danificando-as ou harmonizando-as, se defluem das alegrias e bênçãos que se vivenciem. Quando tudo ocorre no soma, ou seja, no corpo, procede da psique, portanto do espírito, que é condutor do carro material. Então, meus amigos, vamos prestar atenção no nosso comportamento, porque tudo aquilo que fazemos aos outros será eco no nosso futuro, encarnado ou desencarnado. Continuando. Nossos irmãos, embora vinculados à doutrina muçulmana, conhecem a realidade da vida após a morte e comportam-se, qual ocorre também, como incontáveis cristãos desencarnados e inumeráveis cidadãos comuns, crentes ou não, na imortalidade. Não são poucos aqueles que se aperfeiçoam em comportamentos perniciosos antes da reencarnação, a fim de poderem dar-lhes expansão durante a jornada orgânica. A realidade é a mesma, variando as formas de exteriorização, assim facultando que todos estejamos envolvidos pelas suas poderosas manifestações. Mais uma razão para que sejam divulgados os conteúdos imortalistas de todas as criaturas, para melhor poderem conduzir-se enquanto vige o período da encarnação. O conhecimento da verdade é libertador, porquanto se esculpe no pensamento e nas ações, orientando o ser no seu desenvolvimento iluminativo. Nesse interim, chegamos à nossa área de atividades habituais e prosseguimos no atendimento aos irmãos desesperados, que a morte surpreendera sem aviso prévio e que, mergulhados no fascínio do corpo, nunca se deram permissão para refletir em torno da inevitável presença da morte. Vamos nós, meus amigos, refletir em nossas vidas, em nossas ações diárias. Vamos avaliar aquilo que pensamos e aquilo que agimos, para formarmos campo fértil de benevolências, também, não só na nossa vida, como na nossa passagem para os planos espirituais. Hoje ficamos por aqui, aguardo a todos na nossa continuação do estudo. Abraços.